É, a arte, esse trabalho artístico tem a ver com a capacidade de perceber o espírito do tempo, entendeu? De perceber o que está acontecendo. Que histórias a gente vai criar aqui, de justamente fazer o que algo imprevisível, né? Tem a ver com muitas vezes a arte associada a você a dores pessoais, a angústias, né? Na hora de você interpretar um personagem dramático, você tem que sentir aquela angústia, você vai buscar na tua história onde é que aquilo está. E a máquina não faz nem sentido você colocar isso numa máquina, né? Por que eu vou fazer uma máquina que fica angustiada, né? Qual o sentido disso, né? Então, justamente por ela não ter esses sentimentos, né? A gente estava falando também de sentimentos. Ela mede as coisas, ela mede o frio, ela mede o calor, ela mede a probabilidade de uma palavra dever ou não estar numa frase, mas ela não sente as palavras, ela não sente frio, ela não sente nada. Então, como ela não sente nada, e justamente essa é a vantagem de você usar uma máquina, ela não sentir, né? Então, por isso ela faz coisas que a gente poderia se sentir entediado, a máquina não, porque ela não tem esse sentimento. Ela não consegue capturar esse espírito do tempo. Ela não consegue capturar os medos que a gente na sociedade tem, né? A filosofia existe há centenas e centenas de anos capturando os mesmos sentimentos. Medo da morte, medo de desonor amoroso, o que é amor, o que é alegria, o que é felicidade, o que é uma boa vida. São questões que não se colocam para a máquina, entende? E quem responde é a arte. Né? Quem dá um sentido, quem extravasa essas nossas angústias humanas não são as máquinas, são os artistas com as suas criações, com as suas interpretações. E é isso que você falou, a máquina, na pior das hipóteses, vai fazer uma imitação. Você pega, sei lá, uma imitação do Elvis Presley não é o Elvis Presley. Uma imitação do Jô Soares não é o Jô Soares, entende? Mesmo uma imitação de um ser humano, você não quer ver só o cara que imita o artista. Você às vezes quer ver, você quer ver o artista. Você tem uma conexão com aquele artista especificamente, pela forma humana como ele interpreta, como a forma como ele transforma as angústias humanas dele em algo que te toca afetivamente, entendeu? Sei lá, aí um exemplo mais... eu vejo uma máquina, um robô tropeçando, caindo no chão, não é engraçado, mas se é um ser humano, é engraçado. A pegadinha do Faustão... Pegadinha não, videocassetadas, não sei o quê. Porque existe uma conexão ali humana, entendeu? Então, eu não consigo visualizar um cenário que as máquinas substituam essa sensibilidade artística. Porque é algo que depende de um fator que por definição, humano. É o que diferencia o humano da máquina. Agora... o que eu acho que aí sim vai começar a acontecer mais é a gente estar cada vez mais conectado com as máquinas. Como já está. O celular, ele é uma expansão da minha mente. Eu já sou um cara biônico. A minha memória, ela não é só o que está na minha cabeça. A minha memória está na nuvem. É uma expansão da mente. Quando você falou do Drake, dos artistas que usam inteligência artificial para expandir as suas capacidades cognitivas. Um bom artista que usa a inteligência artificial para expandir suas capacidades vai ser muito melhor do que um bom artista que não usa. Aquela velha máxima da Ferrari, né? Você jogar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Isso. Então, talvez, eu acredito assim também muito nisso, porque eu sempre vejo que as pessoas, a gente é sempre muito resistente ao novo, né? Como sociedade, o novo é sempre uma coisa que é difícil você transformar, você sair do seu modo de conforto. E eu acho que as ferramentas, elas sempre vão potencializar. A grande questão, como em todas as esferas políticas, religiosas, sociais, está dentro da questão das regulamentações e dos humanos que vão ter a responsabilidade, como você é uma dessas pessoas, e eu acho que isso tem que ser muito mais presente nos governos, nas leis. Eu acho que a gente devia estar pensando muito mais nisso, né? Dentro dos congressos, no mundo inteiro, inclusive num geral, num coletivo, né? Ter para pensar quais são as ferramentas de regulamentação, que elas vão desde os direitos autorais, como é que a gente protege os artistas, as obras, as imagens, e a gente regulamenta isso, inclusive com pessoas que querem deixar esse legado e falam, tipo o Bruce Willis falou, mano, marcha, usa do jeito que quiser, é de vocês. E gente que não vai se sentir à vontade, eu acho que também tem que ter essa liberdade. E essa regulamentação, porque eu vi, acho que foi você que eu vi falando também, que como nós somos uma sociedade até então machista, homofóbica, racista e violenta, muitos dos dados que estão aglomerados na internet
tem este cunho violento, racista, machista, homofóbico, e que, não sei se foi a Microsoft, o Google, que essa inteligência artificial começou a replicar, teve isso numa seleção, a Amazon, na seleção de novos funcionários, e aí ele criou uma estrutura para captação de novos funcionários, e ele teve um registro lá absolutamente machista da nossa estrutura de trabalho, e ele criou uma seleção onde ele só admitia homens dentro daquelas características já pré-estabelecidas. Ou que você botou um bot para ficar falando numa rede social e em pouco tempo ela se tornou um hater racista, homofóbico e violento. E lógico que naturalmente essas grandes empresas entendendo essa possibilidade, porque nós estamos num momento novo de percepção, onde nós, inclusive eu, você, a sociedade em si está entendendo esses preconceitos e começando a trabalhar para que eles no futuro maravilhoso eles não existam mais. E é isso, qual que é a importância e como que você vê esse caminho da regulamentação e da ética, né? Que eu acho que essa é a grande parada. A ética por detrás dessas ferramentas, para que elas sejam um caminho maravilhoso e não uma potencialização dos nossos piores, seja uma coisa nova e não uma estrutura de violência. Poderia ser uma máquina de reprodução dos nossos vieses e dos nossos preconceitos, né? Como você falou, a inteligência artificial, na verdade, tudo que é digital, né? Tudo que está no computador, ele é baseado em dados, tá? E a gente tem vários problemas nesses dados. Um dos problemas é que, por exemplo, a gente tem mais dados em países que têm mais infraestrutura e capacidade financeira de instalar sensores e coletar os dados. Então, sei lá, não tem muitos dados sobre países africanos que não têm sensores medindo tudo o que acontece. Não tem, tem menos fotografias de pessoas negras do que de pessoas brancas. Então, existe, né, dentro da visão computacional, isso já foi uma discussão várias vezes, a incapacidade da máquina de fazer reconhecimento facial de pessoas negras. É mais difícil para a máquina de fazer reconhecimento facial de pessoas negras do que pessoas brancas. Por quê? Na base de dados dela, tem menos pessoas negras catalogadas do que pessoas brancas. A mesma coisa, esse caso que você deu da Amazon. Eles foram lá analisar historicamente e a maior parte das pessoas que eram contratadas para um determinado departamento lá eram homens brancos de tantos anos que se formaram em tal lugar e etc. A máquina aprende isso, ela aprende esse preconceito. Então é muito perigoso e a gente tem uma relação com a tecnologia às vezes como se ela fosse alguma coisa neutra, né? Então vou botar uma tecnologia, então vai ser algo neutro. Né? Não tem mais ética, é a máquina que escolheu. Então não tem preconceito porque foi a máquina que escolheu. Mas, na verdade, quando a máquina está usando uma inteligência artificial para tomar uma escolha de quem ela contrata para um determinado cargo, no final das contas, ela está reproduzindo todos os preconceitos que já existiram no passado em relação à ocupação daquele cargo. E aí cabe a nós, como utilizadores dessas ferramentas, se preocupar em criar mecanismos que diminuam esses efeitos, assim como a gente já faz para diminuir os efeitos das injustiças que a gente já é consciente de que existem por questões históricas, entendeu? Então essa é uma preocupação de nós como utilizadores, né? Um dos meus papéis como educador dentro desse tema é chamar a atenção para isso. E uma outra coisa que vale a pena mencionar, você também citou esse exemplo da Microsoft, antes de ChatGPT, isso tem já uns 5, 6 anos, eles criaram uma inteligência artificial no Twitter que aprendia com os tweets e fazia tweets, né, automaticamente. E ela, em pouco tempo, começou a produzir muitos tweets racistas, homofóbicos, etc. Eles tiraram ela do ar. Uma das grandes novidades que o ChatGPT trouxe ele usou uma tecnologia chamada aprendizado de máquina supervisionado. Então, eles contrataram vários seres humanos que ficavam lendo frases e dizendo se era racista ou se não era. Era racista ou não era? É racista ou não é? Então, ele ensinou para a máquina o que é considerado aceitável e o que não é considerado aceitável. Moralmente. Eticamente. Quem ensinou foram seres humanos. Então, quando você usa aprendizado de máquina supervisionado, onde eu tenho vários seres humanos supervisionando o que ela está fazendo, eu vou criar um algoritmo que tenta diminuir esses preconceitos. Eliminar é impossível porque nem nós, humanos, conseguimos eliminar nas relações normais que a gente tem. A máquina vai sempre ter algum tipo de preconceito ali. A gente consegue estar consciente desses preconceitos e tentar criar esses mecanismos que não reproduzam, que não sejam máquinas de reprodução de injustiças e preconceitos pré-existentes.
E isso que você falou de ter uma espécie de ONU das IAs, né? Assim como a gente controla armamentos nucleares, precisamos controlar também as inteligências artificiais. É um argumento bastante comum da gente ouvir entre os grandes líderes e as grandes empresas em relação a isso. Não tem como fugir disso, né? Uma regulamentação nesse sentido, porque é invisível o que os países fazem hoje, né? Por exemplo, você pega Israel, Rússia, China, a gente não sabe que tipo de armamentos estão sendo criados. Imagina que um país está construindo uma mosca, um enxame de moscas com explosivos dentro, controlados por um prompt, sabe? E ninguém sabe o que está acontecendo. Então, criar transparência para saber e regras para saber o que os países podem, o que não podem fazer para uso militar, por exemplo. Tem uma empresa americana que faz quase Minority Report, ele chama Predpol. Ele prevê quando o crime vai acontecer. Mas quando ele faz essa previsão, eles começaram a ver que os crimes previam-se que sempre as mesmas pessoas iam cometer certos crimes, porque historicamente... isso. Então como é que você vai lidar com isso? Ao mesmo tempo que ele pode sim ajudar a prevenção de crimes, ele pode sim ajudar a replicar uma injustiça, uma imagem, um estereótipo e etc. Pô, muito e não tem doido. uma resposta clara para isso. Não, vamos fazer assim ou assado, né? Cada país vai adotar... na Europa tem sido isso. A Holanda é uma legislação, aquela na Itália coisa é outra. De que a cultura do país. No final é o ser humano que está por trás e como a gente não começa a colocar de novo a responsabilidade no outro, né? A responsabilidade é nossa. É nossa. Nossa, exatamente. Né? Por exemplo, do nosso grupo de atores e artistas, se aprofundar nesse tema, se apropriar dessas ferramentas para que a gente possa cobrar as regulamentações que nos cabem. Uhum. Isso, né, foi feito lá na greve dos roteiristas, exatamente, lá nos Estados Unidos. E isso em todos os setores, né? Cada setor tem a sua questão positiva, né? Como a tecnologia, no nosso caso, de artista, facilita desde o âmbito pessoal ao âmbito grande, quando você vai gravar uma série milionária, onde você usa efeitos especiais, você consegue baixar custo de determinadas coisas, porque você pode fazer depois, usar essas referências de inteligência artificial, como a gente na própria produção independente. Hoje eu tenho um MacBook com Logic, onde eu gravo tudo dentro da minha casa, e aí eu mesmo fecho, eu pego o meu celular, faço um clipe, aquele clipe... Usando uma AI para editar ou não, você tem muitas ferramentas tecnológicas. A parte de dublagem, legendagem. E aí entra esse ponto. Inevitavelmente, algumas profissões e operações vão se tornar obsoletas porque não tem como você brigar com resultados que são mais efetivos. Né? Então eu acredito que tem coisas nas nossas profissões no geral que elas, foi o que você falou dos programadores, né? Os programadores há 10 anos atrás eram requisitadíssimo, ainda são, e eu também já vi que daqui a pouco você nem vai precisar do programador para programar, que uma própria aí vai programar. Você já pode fazer boa parte do trabalho de um programador hoje, você já consegue fazer com inteligência artificial. E como é que a gente, como artista, entende as possibilidades que a gente tem de fazer determinadas experimentações, porque eu comecei a mexer com essa parada, o meu sócio, o Diogo, ele é viciado nesse negócio. E aí eu comecei a mexer e realmente, cara, eu que sou um artista, que faço direção, que edito, que toco, que faço as artes, às vezes eu tenho que ligar para uma outra pessoa, pedir um negócio, às vezes, inclusive a questão financeira para os artistas independentes, você vai fazer uma peça, você tem que pagar não sei quem, mas não sei quem. É lógico que se você tiver, se eu tiver um cara de um criativo, de um cenário, que o cara é incrível, igual o Rafa, eu poderia ter feito uma logo e uma arte para o meu projeto, utilizando uma inteligência artificial e chegar num resultado que seria bem aceitável e legal. Mas eu entendo que se eu tenho o Rafa operando esta ferramenta, exatamente, ele me entrega algo que na hora que eu vejo, eu falei, é isso, exatamente, é isso! Exatamente. Essa catarse, ela vem sempre de quem está pilotando.